Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal, mais uma reflexão. Hoje, como eu sempre falo, estou trazendo um assunto que eu considero muito importante, uma pauta que eu considero que devemos parar para refletir, que devemos pensar e, se assim você achar e considerar, colocá-la em prática. Bem, eu particularmente acredito que todos nós estamos aqui em vida, todos nós viemos ao mundo não apenas com uma missão específica. Talvez você tenha uma missão que seja maior do que as outras, um propósito que seja maior do que os outros, mas isso não é o assunto do vídeo, não é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas todos nós temos algumas missões, alguns propósitos, e dentre esses muitos propósitos e missões, eu acredito que todas as pessoas, sem exceção, vieram aqui ou estão aqui para aprender. Todas as pessoas, sem exceção. Onde elas estiverem, independente do tempo que elas estejam vivendo, do momento, da situação, da condição financeira, da cor de sua pele, enfim, todos os tipos de variáveis que você possa imaginar, eu acredito que todos, sem exceção, estamos aqui para aprender, para evoluir, para a gente crescer. É como se, ao início de nossa vida, todos nós fôssemos um diamante bruto, uma pedra preciosa bruta, que com o passar do tempo, dos anos, de determinados acontecimentos, situações, momentos, vivências, e se assim nós permitirmos, nós vamos sendo lapidados. Então, algumas coisas nos acontecem para que sejamos lapidados, para que sejamos moldados. E geralmente acontecimentos que são difíceis são aqueles que nos machucam, são aqueles que nos ferem, são aqueles que causam dor e incômodo, são os que mais nos moldam, são os que mais nos aperfeiçoam. Então veja e perceba que todos nós estamos aqui com esse papel, essa missão tão importante que é crescermos, que é evoluirmos, que é sermos transformados. E a Bíblia usa uma linguagem que é sermos conformados, transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é o homem perfeito. A Bíblia mostra Jesus como o homem perfeito, ou seja, o nosso maior exemplo. Se você quer mirar em alguém e imitar essa pessoa, você precisa olhar para Jesus, porque ele é o ser humano perfeito, ele é o Cordeiro de Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é a pessoa de Deus entre nós. Emmanuel é Deus conosco. Então, todas essas coisas que a gente vai vivendo, que vão nos acontecendo, se nós tivermos esse entendimento que é para a gente crescer, para a gente evoluir e para sermos transformados e conformados à imagem de Jesus, a gente muda a forma como passamos por determinadas situações, entendendo que estamos sendo lapidados. Então, um acontecimento ruim que eu sou exposto, eu entendo que esse acontecimento, essa situação, esse momento, talvez essa dor, está me fazendo mais parecido com Jesus. Está me fazendo uma pessoa melhor, porque é no desconforto que a gente cresce. Quanto maior o desconforto, geralmente, maior o crescimento. Mas para isso a gente precisa ter esse tipo de mentalidade, porque tem muitas pessoas que passam pela dor, que passam pelo sofrimento, que passam por esse processo de lapidação, que não têm o devido entendimento, e por não terem esse devido entendimento, elas não se permitem ser moldadas. Então vocês também provavelmente verão pessoas que,
com determinadas situações que eram para o crescimento dela, elas não permitem. Elas não permitem que determinada situação faça com que ela cresça. Então tem gente também que não permite. Tem gente que diante de determinadas situações, ao invés de serem aperfeiçoadas, elas se tornam ainda piores. Por quê? O que acontece com esse tipo de pessoa? Ou até mesmo com a gente em determinadas situações? A gente não tem o devido entendimento. E tem um assunto, no caso, o imperador Marco Aurélio, ele tem uma frase que eu acho ela muito interessante. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, tudo que nos acontece são situações que a humanidade, as pessoas, homens e mulheres, estão expostos. Então, o que te acontece é próprio de seres humanos, de pessoas, de homens, de mulheres, entende? Então, a percepção de determinada situação fará com que você amadureça e, amadurecendo, permita-se ser lapidado por determinada situação. Então, a gente está aqui para crescermos, para a gente evoluir, para sairmos daqui pessoas melhores, entende? Então, assim, às vezes você tem um familiar, um parente, um amigo que não vê há muito tempo. O que seria natural de acontecer quando você encontra essa pessoa 5, 10 anos depois é você enxergar nela uma pessoa muito mais evoluída. Enxergar nela o seu amigo, o seu parente, o seu familiar, mas com um nível maior de crescimento, de maturidade, de evolução. Você vê, poxa, que coisa boa de ter encontrado esse amigo 5, 10 anos depois. É a mesma pessoa? Sim e não. Permanece a mesma essência, mas essa pessoa cresceu. Essa pessoa se transformou, ela está sendo cada vez mais lapidada. Ela está sendo cada vez mais trabalhada. Ela já não é mais aquela pedra bruta do início. Ela está passando pelo processo de transformação. Esse seria o caminho natural que todos nós deveríamos percorrer. Uns talvez um pouco mais rápido, uns talvez um pouco mais devagar, mas todos nesse mesmo processo de crescimento. Agora, tem muitas pessoas que acabam parando no tempo, acabam estagnando e elas não se permitem crescer, não se permitem evoluir, porque em muitas situações, muitas dessas pessoas não querem ser expostas a situações como dor, sofrimento, incertezas, instabilidades, cenários de mudanças, porque são essas situações que mexem com a gente, que têm o poder de nos transformar e de mudar quem nós somos. Entende? Então, se eu não permito que ser exposto a esses tipos de situação, jamais haverá crescimento. Jamais haverá transformação. A criança, ela cresce enquanto humano, não no sentido de estatura, mas enquanto pessoa, quando ela está sendo exposta a esses tipos de situação. Se você pegar uma criança e privá-la da dor, do sofrimento, do não, se você pegar essa criança e criá-la dentro de uma caixinha, ela jamais crescerá enquanto pessoa. Só que o que acontece é que muitos de nós, quando chegamos a uma certa fase e idade da nossa vida, acabamos entrando nessas caixas, para que nos privemos dessa exposição. Então a gente acaba não permitindo o crescimento. Sendo assim, tendo esse entendimento, nós não mais teremos medo
de determinadas situações que nos acontecem, mas passaremos por elas com o entendimento de que eu estou aqui para crescer. Então eu verei o crescimento, eu verei o aprendizado, eu verei essa evolução que eu preciso ter em tudo o que me acontece. Eu irei amadurecer ainda mais e passarei por esses momentos agora com uma mentalidade completamente diferente, de crescimento. Sendo assim, seremos diariamente aperfeiçoados, lapidados, moldados, transformados, evoluiremos. Todos nós estamos expostos a isso. Agora, a forma como a gente passa por determinadas situações é que dita como será o restante do jogo. Tem pessoas que sabem passar por situações com maestria, mas nem sempre foi assim na vida delas. Então esse aprendizado é muito necessário para que a gente aprenda a passar por essas situações da melhor maneira possível. Até mesmo porque a Bíblia diz que todas as pessoas passarão pelo vale da sombra e da morte. Tanto é que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ou seja, ele sabe que ele vai passar pelo vale da sombra da morte, mas ele passa sem medo. Ele passa sem receios. Ele passa sem incertezas. Ele diz, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Ele está falando isso, é uma conversa muito íntima dele com Deus. Eu não temerei mal algum, porque ele tem a certeza de que Deus está com ele na situação difícil, na situação adversa, na doença, como também nos momentos bons, alegres, felizes e de saúde. Deus está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Bem, o assunto desse vídeo é: todos nós precisamos crescer. E como tem sido o seu crescimento? Será que você tem se permitido ser moldado, ser lapidado, ser machucado para ser curado, ser ferido para ser transformado? Aqui tem uma mesa e uma cadeira aqui ao meu lado. Eu estou assentado sobre uma cadeira. Essa cadeira só é cadeira porque ela passou por um processo de exposição à dor. Ela foi ferida, a madeira foi machucada, foi lapidada, foi transformada para que chegasse a ser o que é hoje e para que tivesse utilidade para todos nós. Então, quanto mais você se permitir ser lapidado, maior será a sua utilidade, a sua serventia, a sua vida será muito mais proveitosa para outras pessoas. Então, gente, o assunto do vídeo de hoje é este. Encare a sua vida com esse tipo de mentalidade e aprenda, cresça em todas as situações. Eu também tentarei fazer o mesmo. Espero que você tente, que você consiga e, conseguindo assim, possa ajudar outras pessoas levando esta mensagem, levando este conhecimento, este conteúdo, este assunto, essa reflexão, ajudando ainda mais outras pessoas. Porque, como eu falei para vocês, dentre os muitos propósitos, um deles é o aprendizado, o crescimento e a evolução, e um outro é ajudarmos uns aos outros. Então a gente não está nessa sozinhos. Não estamos nessa jornada solo. Não é uma jornada solo, é uma jornada acompanhados. Então
Então precisamos ajudar o máximo possível de pessoas, sempre que possível. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até a próxima reflexão. Paz e bem.